Dia 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Surdo. No Brasil, existem mais de 9 milhões de pessoas surdas e menos de 1% delas se diz cristã, o que demonstra uma deficiência na evangelização e no discipulado dessa população. Vamos conversar sobre a inclusão do surdo na igreja hoje? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um programa da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. O nosso desejo, o nosso objetivo é fazer chegar até aí, onde você está, muito mais conhecimento qualificado acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiência. Faz um favorzinho pra gente? Curte esse programa, deixe o seu comentário, compartilha também aí nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp aí da sua família, dos seus amigos, da sua igreja. Nos ajude a tornar esse programa relevante e a espalhar essa mensagem de amor e de inclusão para todas as pessoas. Você também pode fazer uma contribuição financeira se você quiser. Acesse a página amigosdamissão.org. Faça uma doação que não seja pesada, não seja onerosa para você. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar e vai te abençoar. Hoje nós estamos aqui muito felizes recebendo o pastor Daniel Cruz, que é líder do Ministério de Inclusão da Igreja Adventista da Promessa, um colaborador da Secretaria de Inclusão, para a gente aproveitar esse mês do surdo, o Dia Nacional do Surdo aqui, e refletir um pouco sobre como está a situação dos surdos no Brasil, ainda mais pensando na pregação do Evangelho, como está o alcance da palavra de Deus na vida dessas pessoas. Pastor Daniel, seja muito bem-vindo, é uma honra receber você, uma alegria aqui para a gente falar sobre um tema tão relevante, tão em voga também na nossa sociedade. Tudo bom com vocês? Eu estou aqui com a minha amiga, irmã Juliana. Eu sou surdo, eu sou pastor também, esse é meu sinal. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu lembro lá do passado, né, como era essa questão do surdo, ela não era muito vista, e hoje como isso tem desenvolvido e como nós temos também muitos surdos aqui no Brasil. E agora em setembro, no dia 26, é um dia muito perfeito e muito feliz que nós comemoramos o Dia do Surdo. E a igreja também é muito importante ter essa questão da evangelização do surdo, nós trabalharmos cada dia mais para conseguirmos ter irmãos surdos conosco. E as pessoas, a cada um de nós, a gente tem que saber que nós precisamos mostrar o amor a cada dia, a cada um. O surdo, ele não pode ali ficar triste por não ter acesso à mensagem, ele tem que estar feliz e sabe, a cada um de vocês precisam aprender mais e saber que o surdo, ele é importante. Às vezes você tem ansiedade ali, como que eu vou lidar, como que eu vou conversar. Saiba que Deus, ele deu as mãos para nós nos comunicarmos e para vocês também se comunicar com a gente. Então, não afaste os irmãos. Lembre-se que é importante a evangelização. Então vá e lembre que é importante saber que Deus, ele ajuda cada um de vocês a levar o amor dele aos surdos. Amém? Amém. Para você que está aí conectado com a gente e não conhece o pastor Daniel, eu vou fazer uma apresentação mais resumida, mais simplificada. Pastor Daniel Cruz, ele é formado em teologia
pelo Centro de Estudos Teológicos da Igreja Adventista da Promessa, o CETAP. Ele é casado com a Laudines e eles têm 2 filhos. A Lara, que aliás a Lara é uma adolescente que já esteve aqui no ano passado gravando com a gente o programa Inclusão Teens. A gente pode deixar o link aqui para depois você acessar e conhecer a Lara também. Ele também é pai do Levi e ele é colaborador da Secretaria de Inclusão desde 2020, desde o começo da Secretaria. Ele é líder do pequeno grupo de surdos junto com o presbítero Sandro. Ele também é professor de Libras e ele congrega na Igreja Adventista da Promessa de Parque Edu Chaves. Certinho, pastor Daniel? Esqueci alguma coisa? Tudo Quer certo. acrescentar? Não esqueceu nada. Então, Quer falar? Eu estou aqui muito feliz também e agradeço também a minha esposa, a Laudinez, e ela tem se desenvolvido também em Libras cada vez mais. E a minha filha, ela tem um pouco ali de vergonha na questão das Libras, mas o meu filho, o Levi, eu percebo que ele tem ali desenvolvido de forma rápida também a questão das Libras. E ele já sabe ele se comunicar um pouco e eu amo assim a minha família, eles são muito importantes para mim. E o pastor Sandro, que é um amigo meu, que nós temos ali, ele e o Sandro, a esposa, nós temos se unido muito assim para a gente poder levar a mensagem. Eu sou muito feliz pela vida deles, feliz também pela vida da minha esposa, que ela tem desenvolvido nas Libras e nos ajudado, e meus filhos também. E eu sei que também tem mais pessoas aí que Deus vai capacitar e vai ser muito bom ter muitas pessoas lá na frente ajudando a nós. Eu sou muito feliz por isso. Tá certo. Quem sabe eu também não sou uma delas, né? Tô tentando, pastor Daniel. Vamos ver se eu consigo. Tá certo. Vamos orando. Bem, para a gente começar, pastor Daniel, como é que você percebe a pregação do evangelho para o povo surdo no Brasil? Você acredita que a Igreja Adventista da Promessa, ela tem se preocupado nesse sentido? Sim, eu acredito que a gente tem desenvolvido nessa questão do surdo, que ela é muito importante. E antes, é muito importante assim, a gente ter o estudo, ter um preparo para estar pronto para ter um passo à frente ali na questão da evangelização. Para quando o surdo ele entrar em uma igreja, ele ver ele uma pessoa capacitada, sabe? Ele conseguir compreender essa mensagem de forma mais clara. E quando o surdo ele tiver contato com alguém que leva ali a mensagem da verdade, que tem esse trabalho de levar a mensagem, eu sei que é muito importante, eu como pastor, essa questão do estudo. Então, lembre-se que vocês têm que ter sempre esse pensamento, que é importante eu saber me comunicar, a igreja se preparar para isso, mas tem que saber também que Deus ele te capacita para esse trabalho e para esse ministério. Então, saiba que é possível você também estudar e Deus ele vai te ajudar. Então, não se desanime, não tenha ali desânimo para poder ter essa missão. Sabe que Deus ele vai demonstrar o amor dele através das suas mãos para poder trazer esse trabalho. Eu acredito que a gente vai ter ali uma mudança para melhor ainda nessa questão da inclusão em Libras na igreja. Tá certo. E o pastor Daniel falou sobre, capacitar as mãos para fazer essa inclusão. E eu me lembrei então de apresentar para vocês o intérprete que está aqui nos ajudando na gravação desse programa, que é o Ricardo Júnior. Ele está aqui interpretando para o Daniel e fazendo a voz também para possibilitar a nossa comunicação, viabilizar para que essa mensagem chegue até você. Então, olha como é importante o papel do intérprete de Libras. E também já vou chamar a atenção porque ele também participou de uma entrevista, para a gente conhecer um pouquinho mais do universo dos intérpretes. Então, fica ligadinho aí e acompanha essa entrevista também. Para a gente continuar, deixa eu desacelerar aqui para dar um tempinho para o intérprete, tudo bem?
Podemos prosseguir? Então, para a gente continuar, pastor Daniel, muitos surdos, eles vêm para a igreja, eles ficam algum tempo, mas depois eles vão embora. Muitos vão embora. Então, na sua opinião, qual é o principal desafio, né, para que os surdos tenham maior permanência na igreja? E como que a gente melhora essa situação? A questão do surdo permanecer na igreja é muito importante, o que a igreja se preparar para ter contato, que o desafio é essa questão de ter conversa, de ter comunicação. Então ele acaba indo embora porque às vezes ele vai chegar ali, não tem com quem conversar, e é preciso a questão da comunicação. Então às vezes tem ali alguns ouvintes que estão intérpretes, mas se não tem a comunicação, ela vai ficar difícil. Mas se cada um souber um pouquinho, pode ser que o surdo não vai desistir, ele vai acabar ficando, que ele vai perceber que tem pessoas ali que querem ajudar e pessoas que não querem se distanciar, mas sim querem ajudar ele. E mostrar que naquele local, ouvintes, surdos, são todos como uma comunidade única. Então, para o surdo não desanimar, é necessário ter essa troca ali da mensagem, para ensiná-lo a cada dia, e também essa troca ali de sinais. Porque o surdo, muitas vezes, ele acaba saindo porque ele vai pensar o quê? Que as pessoas se conversam, tem ali o contato entre elas e ele fica de lado. Então, se tiver essa troca de ideias, se tiver isso muito claro na nossa mente, a gente vai entender que vai ser mais fácil fazer eles permanecerem. Sim, é importante a fala do pastor Daniel. O que ele está trazendo para a gente, pelo que eu estou entendendo, é que para a permanência do surdo precisa haver uma comunhão, né, com os demais irmãos, porque senão ele fica escanteado, né, e para isso a comunicação é muito importante, e o discipulado, né, para que ele cresça e se desenvolva na fé. Isso é bastante relevante, olha só, são pontos importantes que nós, como igreja, precisamos atentar e precisamos orar a Deus, buscar as ferramentas para melhorar esses processos, não é verdade? E pastor, muitos ouvintes pensam que o surdo vem para a igreja buscando a cura, né? Isso de fato acontece, é verdade? Quando o surdo se aproxima da igreja, é porque ele busca a cura? O que o surdo busca quando ele se aproxima da igreja? Então, o surdo, quando ele vem até a igreja, não é a questão da cura que ele procura. A gente sabe que se tiver fé e for da vontade de Deus, ele vai conseguir ter a cura. Mas a gente entende que Deus, ele tem poder verdadeiramente para poder trazer a cura. Então, se nós orarmos, isso é possível. Mas o surdo, muitas vezes, ele vai ter aquela coisa, eu quero ouvir, eu quero falar. Na verdade, o mais importante é ele entender que Deus, ele tem poder para curar, sim, ele tem. Mas nós surdos oramos por isso, que eu quero a cura. Na verdade, não. Na verdade, eu tenho a fé que ela é firmada em Deus. Eu não vou ficar triste por isso. Eu fico alegre, e o surdo, ele tem que ficar alegre pelo amor que Cristo tem por ele. Isso é importante. É ele entender que Deus, ele é poderoso, mas antes de tudo tem o amor que Cristo tem por ele. E muitas vezes ali pode passar o tempo, se for da vontade de Deus, ele vai ser curado, isso é bom. Mas se assim não for, o importante é o surdo saber que Deus deu ali as mãos para que ele possa se comunicar, para que ele possa ser fortalecido e estar em todo o tempo aí levando essa mensagem. Amém. Então, o foco do surdo também é a graça, né? A graça salvadora do Senhor Jesus, né? Que preenche o coração de todo homem. Pastor Daniel, você estava falando dessa comunhão, que é importante ter essa conversa, essa comunicação, esse relacionamento, né? Que a gente entende, então, que é a comunhão na igreja. Pastor, você acha que ainda existe preconceito na igreja em relação aos surdos? E se existe ou não, enfim, o que fazer para melhorar a comunhão
entre os surdos mesmos, uns com os outros, né? E entre os surdos e os ouvintes, os irmãos da igreja que ouvem. Então, como que a gente melhora, então, essa comunhão, amplia ela, deixa ela melhor? Essa é uma questão que ela é um pouco delicada e o surdo, ele tem essa questão muito do visual e o ouvinte, o surdo, cada um tem ali a sua própria cultura. E muitas vezes tem também surdos que eles são um pouco orgulhosos, não querem ter contato com o ouvinte, assim como também tem ouvinte que não quer ter contato com o surdo, mas a gente sabe que na igreja não pode ter essa diferença. E mesmo tem um pouco da questão do preconceito, o que é importante o surdo perceber? Que naquela igreja as pessoas têm um amor pelo surdo, não é um lugar que as pessoas não gostam de surdo. O principal é demonstrar o amor. Então, dentro da igreja, se ela quer resolver essa questão, tanto faz em qual lugar for, é importante a igreja saber que ela precisa trabalhar a questão da inclusão com cada um, porque cada pessoa tem seu próprio sentimento, tem seu próprio jeito de ser. Mas se a igreja tiver um foco ali em Deus, a gente sabe que esse tipo de problema a gente consegue ir sanando. Cada um tem o seu próprio jeito, mas Deus, ele ama cada um dentro das suas características. Então, se ali tem um surdo que ele está triste, um ouvinte que ele está triste, a gente sabe que os dois têm sentimentos iguais. Então, quando estamos diante de Deus, os dois, eles entram em pé de igualdade. Então, a questão do preconceito, ela é difícil, só que se cada um tiver a consciência de que Deus vê no seu coração, vê no mais íntimo a cada um, e todos acreditarem em Deus verdadeiramente, a gente sabe que a gente vai conseguir tirar essa questão do preconceito e vencê-la com amor. Não ter aquela questão de que um quer mandar no outro, ou um ser mais que um outro. É saber que cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, perante Deus todos são iguais, e assim buscar a união. Então, não precisa se entristecer, você tem aqueles sentimentos de que alguém te desprezou, deixou de lado. É importante nós entendermos que perante Deus somos todos iguais, você que nos assiste é amado por Deus de maneira igual, então ter paciência que a gente vai conseguir vencer essas questões de diferença se ela houver. E sabe que cada um tem o seu próprio jeito, sua própria personalidade, tá ok? Daniel, você está falando que cada um tem o seu próprio jeito e que ainda assim todos somos igualmente amados por Deus. Então, eu vou te fazer uma pergunta que me causa crise, eu sei que causa crise em mais outras pessoas. E quando o surdo não sabe Libras? Porque nem todo surdo sabe Libras, né? Como que o ouvinte ou como que a igreja pode se aproximar dessa pessoa? Como lidar com essa questão, né? Você pode dar aí alguns conselhos nesse sentido pra gente? Olha, a comunicação vai ficar complicada nesse caso, sim. Isso é verdade. Se tem um surdo ali que ele sabe Libras e o ouvinte não sabe, a comunicação ela é um pouco dificultada. Mas ali o ouvinte ele vai de alguma forma. E agora se o surdo ele já não sabe Libras de igual maneira como ali a comunicação é difícil com o ouvinte, eu vou falar, por exemplo, a minha esposa. No passado, ela não dominava muito Libras. A nossa comunicação no início ela era difícil, então a gente começou ali a trocar informações e a gente conseguiu aprender. Então, se não sabe Libras, o importante é a gente ter paciência para poder construir essa ponte de comunicação. Isso daí é um processo que vai exigir um pouco de paciência e eu sei que é difícil, porque quando alguém sabe Libras, você se comunica de forma perfeita. Mas quando não sabe, como a gente faz com o ouvinte, ali pouco a pouco vai ensinando, sinal por sinal, palavra por palavra. De igual maneira também vai ser nesse caso. A gente vai ter que entender que o amor de Deus ele vai nos capacitar a ir conversando a cada dia. Então tem outras maneiras. Pode ser na escrita, de mostrar ali algum objeto, algum sinal e começar a ensinar essa pessoa.
Então, através dessa união, a gente vai conseguir desenvolver cada vez mais o nosso ministério e conseguir ter essa comunicação. O que não pode é a gente esbarrar nessa barreira de comunicação e de jeito nenhum tentar. Então, sabe que tem que ter uma paciência ali para pouco a pouco a gente conseguir construir essa ponte, esse contato e ensinar a pessoa. Certo. É um desafio que vale a pena, né? Pastor Daniel, no começo desse programa nós falamos de um dado, né, que pode ser conhecido de muitos, que existem mais de 9 milhões de surdos no país e mesmo assim pouquíssimos se declaram cristãos, né? É 1%, menos de 1%. Então, na sua opinião, pastor, qual é a melhor estratégia, quais são as melhores estratégias para a pregação do Evangelho de Jesus para o povo surdo no Brasil? Na igreja nós temos, sim, né, poucos surdos frente a esse número que nós temos no Brasil, mas a igreja, a gente sabe que ela está em vários lugares. O que seria necessário para a gente conseguir evangelizar o surdo? O mais importante, o surdo, ele tem ali os seus grupos espalhados em vários lugares. Você tem 9 milhões de surdos aí no Brasil. E a igreja, é necessário ela ter esse trabalho de evangelho para cumprir o ID. De que forma? Não ficando ali presa nas suas paredes. Sabe que Deus dá os dons ali dentro da igreja e às vezes tem uma pessoa que ela aprende Libras dentro daquela igreja que é necessário ela ir em diversos lugares ao encontro desses surdos. Eu tenho ali o trabalho que eu desenvolvo com o PG e ali são surdos de diversos lugares que eles entram nessa live que nós conversamos. E contatamos o primeiro surdo e hoje vários surdos vão chamando outros e falam: venha aprender, venha ver a palavra de Deus. E são surdos ali do Brasil todo, de diversas denominações que estão ali aprendendo o amor de Deus e a gente tem esse trabalho desenvolvido com eles. E eu sou aqui da Adventista da Promessa e eu sei que da onde for o surdo que entra ali nessa live, a gente conversa e ensina. Então, as igrejas precisam o quê? Ter o intérprete, buscar essa capacitação e saber que é um trabalho que tem que ser desenvolvido. Assim nós começamos na live, é uma experiência que a gente tem com essa questão da evangelização do surdo. Eu com o Sandro, chamamos o primeiro, então com um trabalho bem organizado, a gente conseguiu ir desenvolvendo isso, mas é não ficar em casa, é não ficar parado. E saber que em vários lugares, não sei quais, mas Deus, Ele deu o dom para você onde você está. Para na tua igreja você aprender, sai, procure algum grupo de Libras e vá tentar ali levar essa palavra aos demais surdos. Deus, Ele capacita, só que é um trabalho muito importante que ele tem que ser desenvolvido cada vez mais. Agora, a pessoa, ela chega na igreja, não tem intérprete. Se o surdo ele senta ali na igreja, vê todos falando, ninguém se comunica com ele, vai ficar difícil a gente falar de evangelismo sem ter essa capacitação dentro da igreja. Então, o surdo está ali dentro da igreja, vê todo mundo se conversando, ninguém conversa com ele. Então, como que a gente vai conseguir evangelizar esse número? Pensa um pouco no que você pode fazer. Essa questão da inclusão, ela vai da união que nós teremos com os surdos. A experiência que a gente teve na live tem crescido o número de surdos porque a gente busca ter esse contato com cada um deles e eles se sentem acolhidos, então isso também é preciso as igrejas entenderem. Ficou de forma clara? Sim. Ficou tão claro que eu queria que você reforçasse, né, essa ideia que você já colocou, falando o que significa o intérprete de Libras para a pessoa surda. Qual é a importância, qual é o significado que tem quando um surdo chega na igreja, nós estamos falando de pregação do evangelho, de inclusão na igreja da pessoa surda. Então, o que significa para um surdo chegar na igreja e ter um intérprete de Libras lá? O surdo ele vai gostar muito de se deparar com uma situação dessa, porque o intérprete é muito importante, que o surdo ele é totalmente visual. Então, se tem alguém que vai passar a mensagem para ele de forma visual, isso é importante. E tem outra questão aqui também. O intérprete ele tem que se desenvolver. Não adianta essa interpretação travada. Tem que ser uma interpretação ali
Não estilo robô, mas uma interpretação que vá levar também a mensagem de Deus. Então não é só ter um intérprete, mas sim ter um intérprete capacitado para essa missão, entendeu? Porque se o surdo ele tem aquele visual e a pessoa ela não é travada, aquela interpretação bonita que demonstra a alegria do louvor, que demonstra a alegria de quem está pregando, o surdo vai sentir isso e ali ele vai conseguir sentir. É diferente de um deficiente, por exemplo, que está em cadeira de rodas. Ele percebe ali todo o cenário, já o surdo não, ele é totalmente visual, por isso que é importante a figura do intérprete e também o intérprete ele ser capacitado para poder de melhor maneira trabalhar e passar a mensagem dele para o surdo. Então saiba que o surdo ele aprende, mas além de ter intérprete também precisa ter ali muita expressão no momento de interpretar, porque se o surdo ele chega na igreja e tem um intérprete ele que fica um pouco travado, ele até dorme, algo que não vai ser muito empolgante. Mas se o intérprete ele consegue ele trazer essa mensagem, ele se torna uma figura ainda mais importante. Então saiba que não é só ter o surdo, mas o principal, não é só ter o intérprete, mas o principal é eles também saber levar a mensagem. Porque se o surdo chega no lugar e é algo muito travado, muito ali sem expressão, ele não vai ter sentimento. Agora, se tem a expressão, se é ali algo muito bem empolgante, ele vai copiar aqueles sinais na hora do louvor, ele vai louvar junto, ele vai aprender, aquelas expressões vão impactá-lo, e ele vai, e a gente sabe por isso que é importante a questão do intérprete para levar essa mensagem. Maravilhoso ouvir isso, né? Porque a gente que é ouvinte, a gente não tem essa compreensão. A gente pensa que é o sinal, aprender a fazer o sinal. Mas o que o pastor Daniel está falando para a gente é que tem várias outras coisas que vêm com o sinal. A alegria, né? A comunhão, o mover de Deus no coração do intérprete, daquele ambiente também, ele vai junto com aquele sinal e opera na vida da pessoa surda. Olha que maravilha, que riqueza, quanta beleza e quanta espiritualidade. E olha como a voz de Deus é poderosa, ela fala através das mãos do intérprete, chega ao coração da vida do surdo também e muda toda a sua história. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Pastor, tá maravilhosa a nossa conversa, o diretor já me deu alguns puxões de orelha, a gente precisa terminar o programa. Então, para a gente fechar o programa, eu gostaria de pedir para você deixar para as pessoas que estão conectadas com a gente as suas palavras finais, palavras de incentivo, né? Aos pastores que estão nos assistindo, que estão aí ligados com a gente, as pessoas sejam surdas, sejam ouvintes, enfim, palavras que incentivem a elas a se envolverem mais com a inclusão das pessoas surdas na igreja, seja na comunhão, seja na pregação do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem Jesus, e seja no discipulado, né, para que aqueles que estão na igreja, né, cresçam no conhecimento e na graça de Cristo. Na igreja de cada um de vocês, independente do lugar que vocês estão, os pastores, lideranças, eu questiono, se chegar um surdo na igreja de vocês hoje, como que vocês estarão preparados? Como que a liderança está preparada? Será aquele sentimento de susto, de meu Deus, como a gente vai se comunicar? Ou vão chegar ali conversando, mas português é uma língua diferente do surdo. E o questionamento do surdo vai ser, tem intérprete? E aí muitas vezes a pessoa fala assim, não sei, não tem. Aí vai tentar se comunicar ali de forma escrita. Para o surdo é difícil. Então saiba, a minha mensagem aqui, o principal é o quê? É a igreja se capacitar para a mensagem, a liderança pensar nisso para não passar por esse tipo de situação. Se chegar um surdo, como que a gente vai fazer? A gente vai travar, não vai saber como agir? Então, muitas vezes a gente pensa na adaptação ali para o ouvinte, deixar um culto perfeito. E os irmãos surdos, como que eles ficam nessa situação? Então, um alerta aí para a liderança de todo lugar para poder pensar também na comunidade surda e saber que é muito importante na igreja de vocês terem pessoas que aprendam Libras, que façam os cursos. E além da gente ter um culto ali muito bem elaborado na questão da mensagem da fala,
pensar também nessa questão da inclusão, como que a gente vai adaptar o nosso culto para os outros irmãos. Então é muito importante trabalhar nessa questão. E quem quiser, a Secretaria de Inclusão, ela também está aqui, ó, disponível para poder ajudar vocês. Nós estamos unidos com vocês para a gente poder também dar um direcionamento nessas questões. Sabe que nós estamos todos em união, trabalhando para levar a mensagem de Deus a todos. Esse é o principal. E então, assim, o que a gente quer é que o surdo ele se sinta amado quando chegar na sua congregação. Isso é o mais importante, a liderança também saber que precisa ter esse auxílio. E eu imploro aqui, eu peço para vocês, por favor, trabalhem em favor não só dos ouvintes, mas também dos surdos, de todos os deficientes, e saiba que Deus vai te capacitar. Tendo algum tipo de dificuldade, tem um contato aqui para você poder falar com a Juliana na Secretaria de Inclusão, que desenvolve um trabalho muito legal. Essas lives aqui também que a gente tem para poder anunciar esse trabalho, isso é muito importante. Tem também eu, o pastor Sandra, nós estamos disponíveis para poder ajudar cada um de vocês e que a bênção de Deus seja sobre vocês. Eu amo muito, muito a cada um, seja de onde você estiver me assistindo do Brasil, eu peço a Deus que venha te abençoar e capacitar cada dia mais. Amém. Amém. Pastor Daniel, deixa eu ver se eu lembro o sinal. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe. Você e a sua família. Como é a família? E a sua família. Sim? Toda a família. Seu Amém, ministério. amém. Tá? Que o Senhor continue aí multiplicando as almas que Ele tem trazido aí através do seu ministério também. Que o Senhor continue fortalecendo você cada dia mais. Obrigada pela parceria, obrigada a vocês dois, né? Pastor Daniel Júnior, por virem até aqui, dedicarem um pouquinho do tempo de vocês. E eu agradeço às suas famílias, suas esposas, a Larissa, a Laudinesa, as crianças. Muito obrigada. E a você que esteve com a gente até aqui, até esse momento, eu deixo também o meu muito obrigado. Eu espero que essa mensagem de alerta tenha impactado o seu coração e impulsionado você a uma mudança de atitudes, uma mudança para a glória de Deus. Um grande abraço para você e até o próximo Inclusão Entrevista, se Ele quiser.